Toda vez que eu vou à igreja, o pastor sempre vem com essa palavra de penha em nós. Não muda a mensagem, não. Tu não mudou de vida ainda? Por que tanta correção? O pai corrige o filho que ama. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E onde a mentira reina, o Espírito não habita. Mas em José, o ciclo da mentira foi quebrado. E isso acontece na sua casa hoje pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, os que podem, meditem comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Leiamos a partir do versículo 1. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Queridos, no processo da santidade, é o tema da mensagem que eu quero pregar. Pedro foi chamado por Jesus para o discipulado e depois para o apostolado. Ninguém pode exercer apostolado sem antes ser discipulado. Ele não poderia ficar em pé diante de ninguém para pregar, sem antes sentar-se para escutar Cristo. Quem assume o apostolado sem ser discipulado é facilmente um apóstata. Não criou raízes, mas Pedro criou. Pedro andou com Jesus, Pedro orava com Jesus, Pedro experimentou milagres que ninguém entre os discípulos havia experimentado, mas também foi confrontado como nenhum dos outros discípulos. Porque na hora de falar, calava, e na hora de calar, falava. Jesus treinou Pedro. Jesus encheu Pedro com o Espírito Santo, como encheu a igreja em Atos 2. E cada um agora tem sua missão específica, de plantar a igreja, formar discípulos e levar o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Óbvio que isso não pertencia ao grupo dos 11, pois Judas havia morrido. Entra Matias e depois vem Paulo, mas mesmo assim, esses apóstolos não dariam conta de evangelizar o mundo. Essa missão é da igreja. A igreja que evangeliza e ganha almas agora está sendo perseguida, e Pedro escreve uma carta para confortar a igreja perseguida, espalhada. Ele diz no capítulo 1, versículo 1, que a igreja está espalhada no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele sabia o endereço, o ponto geográfico de cada igreja local, se reunindo nesses ambientes, fugindo de perseguições, tendo seus bens confiscados. Uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que o Estado a persegue quando percebe que ela é diferente dos judeus, pois inicialmente Roma via a igreja como uma extensão do caminho judaico. Logo eles são tudo igual. De repente a igreja se destaca da tradição judaica, cresce mais do que os judeus e vence o paganismo em Roma. Logo se torna inimigo de Roma. Roma se torna inimigo da igreja e começa a perseguir a igreja. Para esses sofredores, perseguidos, Pedro vai escrever-lhes. O que você escreveria a um povo sofredor, perseguido? Claro, buscaríamos alguma mensagem de autoajuda. Não desista, persevera. Legal. Só que quando Pedro vai falar com essa igreja, a partir do versículo 2,
ele trata sobre salvação, mostrando que essa igreja perseguida tem um consolo, o Salvador, tem uma riqueza, a salvação. Quando ele trata sobre o assunto da soteriologia, que é a doutrina da salvação, ele entra na questão da santidade, que é se parecer com o Salvador. Se é salvo, entra no processo de santificação. Então, a partir do versículo 13, ele vai exigir santidade. De quem? Dos salvos. Deus só exige santidade de quem é salvo. Então, não adianta pregar santificação para ímpio. O ímpio é o sujo que vai se sujar cada vez mais. Quem é sujo, mas quem é santo, toda vez que eu vou à igreja, o pastor sempre vem com essa palavra de peia em nós, não muda a mensagem, não, tu não mudou de vida ainda. Por que tanta correção? O pai corrige o filho que ama. Alguns locais que eu chego e as pessoas então às vezes perguntam a minha opinião. E eu expresso minha opinião. Aí depois me chamou de polêmico. Só que perguntaram sobre o carnaval. Pastor, tu viu o que fizeram com o nome de Jesus e com a igreja no carnaval? Eu disse, vi. Você não vai falar nada? Eu falei, o quê? Combater, denunciar, mas o que se é natural deles? É o jeito deles. Eles têm que fazer isso porque faz parte da natureza deles. Agora, o crente fazer, aí tem que apanhar. Então os ímpios vão fazer aquilo lá sempre, mas sempre com Jesus, porque se não fizer não é ímpio. Agora se tu fizer, te prepara, irmão. Aí papai te disciplina. Por quê? Porque ele não tem compromisso com o mundo, ele tem compromisso com você. Para os salvos, Pedro escreve sobre santidade, a partir do versículo 13, só que ele diz assim, guarde seu entendimento, sua mente, versículo 13, aí no versículo 14 ele diz, se comporte como filho obediente, no 15 ele diz, está escrito que a gente tem que ser santo, como é santo aquele que nos chamou, e ele prova no versículo 16, citando Levítico, ele manda no versículo 17, andarmos em temor, reverência, coisa de quem é santo. Aí ele volta para a salvação, 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, fostes resgatados com precioso e puro sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Mais uma vez ele toca no assunto da salvação para exigir de nós santidade. Aí no 22 ele diz, tendo a vida purificada pela palavra, amem uns aos outros. Aí ele volta para a salvação, porque vocês foram regenerados. Então ele diz, se purifique na palavra, porque você já nasceu de novo, regeneração, novo nascimento. Então ele está deixando claro, é o que o texto está dizendo, você precisa viver em santidade, porque você foi salva, você foi salvo. Só que, quando ele trata inicialmente sobre santidade, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele fala de modo geral, guarde a mente, se comporte como filho, ande em temor, purifique sua alma na palavra. Aí a gente diz, amém, ô glória. Mas quando chega no capítulo 2, ele dá nome aos pecados. Ele cita o que a gente precisa deixar. Ele cita aquilo que estava fazendo com que a igreja perseguida, sofredora, não crescesse.
É como se ele dissesse: esses pecados estão impedindo vocês de crescerem em santidade. Ele vai responsabilizar a igreja, e ele diz no capítulo 2, versículo 1, que é uma continuação do capítulo 1, a partir do versículo 13: deixando toda maldade, deixar aqui é deixar de lado, é o gesto de tirar uma roupa suja. Pois esses pecados citados são como roupas contaminadas, sujas, manchadas, que te identifica como gente manchada e suja. Ele diz: deixe, remova, abra mão, renuncie toda maldade. A maldade aqui é o desejo de causar dor ou sofrimento no próximo. Se eu não for mal, sofro eu. Se eu for mal, eu faço o outro sofrer, antes ele e antes ela do que eu. É a projeção de derrubar o outro, queimar o outro, humilhar o próximo, se dar bem, deixar o outro para trás. Maldade. Viver contrário à bondade de Jesus. Maldade. Deixar de fazer o bem quando pode. Deixar de fazer o bem na hora que pode. Negar a prática do bem porque parece que no seu tempo, na sua hora ou rapidamente não haverá algum tipo de retorno, reconhecimento ou aplauso. Maldade. E sempre que você quiser fazer o mal, pode ficar tranquilo, você não vai fazer sozinho, o capeta vai te ajudar. Vai impulsionar, vai facilitar, vai abrir caminhos. Para fazer o bem, luta, batalha travada é nessa terra. Agora para fazer o mal, meu Deus do céu, eu passo 15 dias tentando ensinar um capítulo bíblico para os meus filhos para memorizar. Agora, coisa ruim na escola, na internet, aprende em 3 segundos. Sai, Satanás, sai. Maldade. Por quê? Porque o ser humano é mau. É caído em sua natureza humana, pecaminosa. Para ensinar o bem, a Bíblia diz aos nossos filhos, a gente tem que inculcar a verdade do Evangelho, insistir, repetir, falar, cobrar, desenhar, anotar, dar um jeito, colocar na salinha. Agora, a maldade não precisa ensinar. Assim é com todo ser humano. E o que Pedro diz? Fuja da maldade. Diga não, sofra, mas fuja da maldade. Por quê? Porque você é salvo, porque você é crente, porque você representa Cristo na terra. Agora, Pedro, qual tipo de maldade? Aí ele vai citar o catálogo dos nossos vícios. Ele diz, primeiro, versículo 1, deixando todo engano. O que é isso, pastor? Mentira. É normal mentir. Gente que mente tanto que nem percebe que está mentindo. E alguém tem que dizer, é mentira. Lembra da família patriarcal? Abraão, Isaac, Jacó. Sara era bonitona. O faraó apaixonou, Abimeleque apaixonou. E quando perguntaram, quem é essa mulher? Minha irmã. Ela era meia irmã, mas se casou, é esposa. E ele sempre negou minha esposa. Não, ele sempre disse minha irmã. Por quê? Porque se eu disser que é minha esposa, me matam para ficar com ela. Então eu digo que ela é minha irmã, porque aí eu fico vivo, mesmo que tomem ela de mim. E uma verdade pela metade é uma mentira completa.
Aí vem o filho de Abraão, Isaque, e perguntaram para ele sobre Rebeca. Gênesis 26. Quem é essa? E ele comete a mentira do pai. Minha irmã. Mentira, era esposa. Aí vem o neto de Abraão, o filho de Isaque, Jacó. Aí nem se fala, né, irmão? Chega diante do pai, e o pai pensa que ele é Esaú, e o pai pergunta: quem está aí? Esaú. Aí o pai diz: só que eu pedi a caça, você já achou a caça? Tão rápido. Olha a mentira de Jacó: teu Deus mandou a caça ao meu encontro. Mentira, a Bíblia diz que ele foi no quintal e pegou o cabrito. Tem gente que mente tanto, que para ter credibilidade tem que usar o nome de Deus. Ó, eu juro, eu prometo, ó, é sério. Virou vício, costume, mal. E ele diz: deixai a mentira. Olha, presta atenção, deixai a mentira. Jacó mente. Aí você vai traçando o gráfico: Abraão, Isaque, Jacó. E aí vem o José. Os irmãos do Zé não suportam o Zé por inveja. Aí, quando o Zé vem de longe, pegam a capa colorida do destaque, arrancam do José, vendem José para o Egito, pegam a capa, mataram um cabrito. Lembra que o pai matou um cabrito para enganar o avô? Agora que mata um cabrito para enganar o pai são os filhos de Jacó. Vou facilitar. Jacó matou um cabrito para enganar Isaque. Os filhos de Jacó matam um cabrito para enganar Jacó. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele vai colher. Ou você muda a semente, ou o teu pecado te achará. E aí mancham a capa do menino no sangue e o vendem para o Egito. E chegaram em casa e disseram, com a capa manchada no sangue do cabrito: uma fera comeu seu filho. A mentira entrou no coração de Jacó, e ele disse que com José, seu espírito desceria à sepultura. Entrou em depressão, tristeza de alma, pois o filho do coração morre por causa da mentira. Se acaba ali a vida de Jacó. Só que veio a fome na terra, os irmãos de José desceram ao Egito. Quando chegam lá, o Zé se revela. E quando José se revela, a primeira pergunta que ele faz é: cadê meu pai? Meu pai está bem? Está bem. Aí ele disse: manda a carruagem e fala para papai a verdade. Fala que eu estou vivo. Olha que coisa linda. Aí vieram os funcionários de José buscar Jacó e disseram: José, teu filho vive e mandou te buscar. A Bíblia diz: o espírito de Jacó reviveu. Por quê? Porque com a mentira, o espírito de Jacó estava abatido, caído, humilhado, amarrado. Agora com a verdade, o espírito, o ânimo de Jacó revive. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora se prepare para dar um glória lindo. De quem? O Antigo Testamento diz o que eu vou dizer agora? Apenas sobre José. Você não lê sobre Abraão o que eu vou dizer agora. Você não lê sobre Isaque o que eu vou dizer agora. Você não lê sobre Jacó o que eu vou dizer agora. Você só lê sobre José. Na família dos patriarcas, você só lê isso aqui sobre José. O que, pastor? Faraó olhou para José e perguntou: onde acharíamos um homem como esse, em quem habita o Espírito de Deus?
Você percebe que aquele em quem não se tem registro de mentira, é nele que se tem o registro da ação do Espírito Santo. Pois a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e onde a mentira reina, o Espírito não habita. Mas em José, o ciclo da mentira foi quebrado, e isso acontece na sua casa hoje pelo sangue de Jesus. Você irá além dos seus pais, você irá além dos vícios familiares. É noite de libertação pelo poder da verdade. Eu creio nessa palavra, aleluia. Deixe a mentira, deixe o engano. Deixem o fingimento, está aí no versículo 1. Pastor, o engano e a mentira e o fingimento está na mesma pauta, no mesmo estilo de vida, mas tem um significado mais detalhado. É o traiçoeiro, é a pessoa que usa meios questionáveis para obter vantagens. É o hipócrita, é gente que assume aparência de verdade para que quem não tem experiência seja enganado. É o famoso duas caras, motivos sempre adulterados, aparentemente puro, glória a Deus, pura, aleluia, mas o coração é um poço de perdição. Se esconde atrás do terno, da gravata, da Bíblia grande. A vida é um palco e ele é um ator. Ela é uma atriz. Exprimem palavras que não expressam a verdade do coração. Finge ser aquilo que não é. O jejum, a oferta, a adoração não é para a glória de Deus, é para a exposição. E a gente entra nesse caminho de hipocrisia quando você está no culto mascando chiclete, olhando o Instagram. De repente a mídia vem para postar foto bonita. O culto foi uma bênção, estou maravilhado. Nem para alguém chegar lá no comentário e perguntar assim: e a palavra, como foi? A palavra foi mistério. Enquanto a maldade é a atitude intencional de fazer o mal contra o próximo, a hipocrisia ou o fingimento é a atitude de ocultar o mal nas palavras e gestos. Como assim, pastor? Um abraço, tamanduá. Chora, lágrimas de crocodilo. Cara de Abel, coração de Caim. Aparência de Moisés, intenção Coré, Abirão, Datã. Louvor, pregação de anjo, coração de demônio. Cuidado, as máscaras caem nas horas mais impróprias. O cara abriu o escritório, só que não tinha nenhum cliente. E aí alguém bateu lá ou tocou a campainha, tindom, piririm, piririm, não sei, ou bateu. Quando ele viu a pessoa chegar, ele disse: opa, primeiro cliente, deixa eu ostentar. A aparência é tudo. Aí pegou o telefone e começou a falar e pediu
pedia para a pessoa esperar um momento, e falava, tudo mentira, falava e desligou o telefone e foi lá, pediu desculpa, me desculpe pela demora, eu estava fechando um grande contrato, mas agora estou disponível para recebê-lo, pode entrar por gentileza? Aí o cara disse, não, eu não preciso entrar, é que eu vim instalar a linha telefônica. A questão é, ou a gente arranca a máscara da hipocrisia, ou Jesus arranca. Ah, pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Faz o teste. É sério, faz o teste. Continua envergonhando o evangelho. Continua. Tenta Deus. Desafia Deus. Rubem viveu na imoralidade. Quando chegou a hora de Jacó abençoar todos os filhos, Rubem chegou, é a minha vez. Aí Jacó disse, tu vai ser o último na fila. Você assumiu o leito de seu pai. Quando você menos imaginar, a máscara cai. Judas, o cara da confiança, o tesoureiro, o secretário, o cara que ia na frente e resolvia tudo, o cara era o diabo, e pensou que nunca seria exposto, sempre envergonhando a adoração que as pessoas ofereciam a Jesus. À mesa Jesus disse, aquele. E a Bíblia diz que foi junto, a mão de Jesus e a mão de Judinha, a mão dos dois indo para o prato. Aí Jesus disse, aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. As máscaras caem quando a gente menos imagina. Davi estava passeando no terraço do palácio e viu uma bela mulher banhando no lugar que ela queria banhar, sei lá se era o lugar errado ou certo, só sei que a Bíblia diz que ele é quem estava em casa, em vez de estar na guerra, e ali forçou, mandou muitas cartas para conquistar aquele espaço de pecaminosidade, trouxe a mulher até ele, adulterou. Ficou 2 anos mascarado, sem confessar pecado. O homem segundo o coração de Deus, o rei, o poeta, o guerreiro. De repente chega Natã, segundo Samuel capítulo 12, diz o texto, o Senhor mandou Natã até o rei Davi, e lhe disse, o profeta já chega dizendo assim, havia 2 homens na mesma cidade, um era rico, outro era pobre. Quem é o pobre? Urias. Quem é o rico? Davi. O rico possuía muito gado e ovelhas, Davi com tantas servas dentro de casa, enquanto que o pobre só tinha uma ovelha, Batseba, o pobre, seu marido, que havia comprado. Ele cuidou dela, cresceu na sua casa junto com os filhos dele, ele alimentava com a sua própria comida, deixou que ela bebesse do seu próprio copo e dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele, Urias, Batseba. Certo dia, um visitante, o desejo, chegou na casa do rico. E o rico, ao invés de matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e fez uma refeição para seu hóspede, o desejo, a cobiça. Quando Natã conta essa ilustração para Davi, dizendo que havia um rico e um homem pobre, o homem rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma, e chegou um visitante, e o rico não quis matar uma de suas próprias ovelhas para alimentar o visitante, mas pegou a ovelha do pobre, Davi ficou furioso. Davi ficou irado, olhou para o profeta Natã e disse assim, eu juro pelo nome do meu Deus, que o homem rico que fez isso vai morrer. Aí Natã disse, vai o quê? Ele vai morrer e vai restituir 4 vezes. Aí Natã disse, o homem rico é você.
Somos mascarados quando denunciamos publicamente o que cometemos no secreto. Quando exigimos das pessoas publicamente o que não praticamos em casa. Um amigo perguntou: pastor, você vai bater na ideologia de gênero? Eu disse: primeiro, já perdemos para a ideologia de gênero. Segundo, vou te fazer uma pergunta: você ensina o Gênesis dentro de casa? Para que criticar a ideologia de gênero lá fora, se eu não abro o Gênesis para os meus filhos? Eles podem criar quantos gêneros e sexos quiserem, mas se eu abrir o Gênesis, está escrito macho e fêmea, homem e mulher. Mas do que adianta eu exigir do mundo o que eu não faço, criticar no outro o que eu não pratico? Somos hipócritas. Ele continua dizendo: abandonem também toda inveja. Deixem a inveja. Alguém coloca um pouquinho de volume aqui para mim, por favor. Até no grupo dos discípulos tinha inveja. Os caras brigavam por causa de cargo e posição. Lucas 22, 24. Marcos 10, 41. Um com inveja do outro, porque o outro destacava mais, falava mais, parecia que teria mais oportunidade, parecia que ia aparecer mais do que ele. Então a gente vai brigar. O que é a inveja? Primeiro, corresponde o desejo de ser quem o outro é. Segundo, de ter o que o outro tem, possuir o que o outro possui. Quarto, a inveja é dominada por ingratidão. Por quê? Porque tem alguém auxiliando, curando, ajudando, oportunizando, e enquanto isso, o coração do invejoso não agradece. O coração do invejoso está projetando como assumir o lugar do outro, como derrubar ou como ser melhor. Por quê? Porque quem discipula quer sim que o outro seja melhor. Isso vem de Jesus em nós. Quem crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Moisés treina Josué para quê? Para entrar na terra prometida que Moisés, não vai entrar. Liderança tem coração de pai, e todo pai quer que o filho vá além. Guarda seu coração da inveja, que começa com a comparação. Por que ele não eu? Por que ela não eu? Aí quando você vai questionar, talvez alguém lhe diga que você está com complexo de inferioridade. Não é complexo de inferioridade não, é que tu é inferior mesmo. Você sabe menos. Você tem menos experiência. Você ainda está aprendendo. Assuma sua posição. Assuma seu lugar. Cala a boca, senta, aprende, depois fica em pé e fala. Aprende com quem está fazendo, observa, depois você exerce o seu chamado. E tem outras áreas da vida. Por que que Paulo escreve a Tito para as mulheres casadas instruírem as mais novas? Porque as mulheres casadas têm experiência para instruir as mais novas. Então as mais novas têm que se submeter à sabedoria das mais velhas. As imaturas têm que se submeter ao conhecimento das maduras. A gente precisa entender que na igreja é assim, gente. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. É só aprender um com o outro. E olha como o diabo é esperto. Exemplo, eu vou usar a minha área. Eu sou pregador, ele é baixista. Quem quer crescer na música não vai me invejar como pregador, vai invejar o baixista. Se o problema é a inveja, por que que tu não invejou o pregador? Porque não é isso que você quer para a sua vida. É aquilo. Então, se é a área musical que você quer para a sua vida, entenda o que o diabo faz. Ele distorce o propósito. Por quê? Porque se tem alguém melhor na área que você quer crescer, é porque essa pessoa pode te instruir, te fazer melhorar, te fazer crescer. Mas aí a carnalidade coloca
faz fluir um desejo mesquinho de por que ele pode ou não posso, por que ele tem ou não tenho. Espera aí, começa a comparação, a fofoca e a disputa. Eu já cheguei em locais que pregadores não me cumprimentam. Aí depois o cara vem pedir desculpa. É que eu vi um vídeo no TikTok. Véi, tu guarda a raiva de um cara por causa de TikTok. Daqui a pouco você está fazendo dancinha também. Não é mais fácil eu me conectar àquele que já está vivenciando o que eu vou viver futuramente? Então o diabo sabe que se você se conectar a quem já está vivendo o que você quer viver, você vai dar muito trabalho para ele. O diabo sabe que se você se conectar a alguém que já está vivendo o seu chamado, você vai ganhar muitas almas, você vai prosperar no reino. Então o diabo vai fazer com que você alimente a inveja através da comparação. Então, em nome de Jesus, você não precisa se preparar para tomar o lugar de ninguém. Você tem que se preparar para tomar o que Deus preparou para você, para assumir a posição que Ele tem para você. Você não precisa invejar a família de ninguém. Aprende com a família que aos seus olhos é perfeita a cuidar da sua. Então, chega para o pregador, para o pastor ou para quem exerce o que você admira e deseja. Qual é o caminho? Me ensina, me instrui. Quem você escuta? Com quem você aprendeu? Que tipo de material você lê? Conversa comigo, me ensina. É assim que a gente vai quebrando esse negócio chamado inveja entre nós. Alguém está entendendo essa palavra? Deixem a inveja. E por último ele diz: deixem toda difamação. Murmuração aí é difamação, é murmurar do outro às escondidas. Lembra de Israel sempre murmurando contra Moisés? Nós murmuramos uns contra os outros. E a difamação gera fofoca. E quando é que ela nasce? Maledicência. É falar do outro quando ele não está presente para se defender. É trazer à tona comentários excessivos e destruidores. Não é comentar, não é questionar, não é ficar no campo das ideias. É falar com a intenção de destruir reputação. É alguém começar a elogiar a outra ou elogiar o outro e você começa assim: concordo, mas... Esse mais que é o veneno da serpente. Mas, porque o outro não pode continuar sendo elogiado, a outra não pode continuar sendo elogiada. Sempre tem o mais no coração do maledicente, do fofoqueiro, do caluniador. E quando que não é fofoca? Primeiro, quando eu não peço segredo. Tu já leu 1 Coríntios 1:11? Paulo diz assim: meus irmãos, alguns das pessoas da família de Cloe me contou que vocês estão vivendo em contenda. Agora imagina se essa família fosse fofoqueira. Pastor Paulo, não fala o nome da minha mãe não. Pastor Paulo, esconde quem é nós, só fala para eles. Mas não, era tão transparente, era tão verdade, era com a intenção de restaurar, que eles deixaram que o nome da família fosse registrado. E está aqui até hoje. A família de Cloe falou para Paulo os problemas da igreja em Corinto. Deixa eu falar, eu posso falar para aquela pessoa, ou para aquele homem, ou para aquela mulher, o caso que chegou até mim. Um cara chegou do meu lado detonando um pastor, mas detonando mesmo, e eu tinha o contato, e enquanto ele falava, peguei meu celular, enquanto ele falava, desbloqueei o celular, e enquanto ele falava, coloquei para chamar, e enquanto ele falava, liguei, e enquanto ele falava, atendeu. Falei: fulano, o fulano aqui quer falar com o senhor. Falei: quer sim. Eu não.
e vazou, nunca mais. Porque fofoqueiros são covardes. Fofoqueiros criam facções na igreja. Eles colocam jovens contra mulheres, mulheres contra varões, varões contra outro grupo, e aí vai criando facção na igreja, dissensões na igreja. Segundo, por que não era fofoca em 1 Coríntios 1? Primeiro, você percebe que não tem segredo do nome de quem falou. Paulo fala o nome da família que falou da igreja de Corinto. Segundo, para quem falou? Para quem você está falando esses problemas? Para quem você está falando das dificuldades e necessidades da igreja? Para quem você está passando prints, informações e áudios? Tem alguma coisa a ver com a igreja? Não. Tem alguma coisa a ver com a solução do problema? Não. Fofoqueira. Fofoqueiro. Por quê? Porque se eu estou falando para quem não resolve, eu só estou falando para fofocar, para gerar contenda. Agora, para quem eles falaram? Para o pastor Paulo. Pastor Paulo escuta o problema, escreve a carta para exortar a igreja e gerar maturidade nela. Se você fala para quem pode resolver, é amor. Se você fala para quem pode resolver, a sua intenção é edificar o corpo de Cristo. Mas se o que você fala é para alimentar ódio, calúnia, inveja contra a igreja, se pegarem teu Instagram e virem que você só segue página de fofoca, é porque tu é fofoqueiro e tu é fofoqueira. Por quê? Porque fofoqueiros amam fofocas. Se nós instruíssemos e cortássemos com a espada da verdade, não teríamos tantas destruições de ministérios e de igrejas. Fujam da inveja, fujam da hipocrisia, fujam das máscaras, fujam do engano, fujam da maledicência. Pedro, como que eu faço isso? Coloca o versículo 2, se puder projetar o versículo 2. Pedro, como que eu venço a maldade? Como que eu venço o engano? Como que eu venço o fingimento, inveja e difamação? Está aí no versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, ou recém-nascidos, ou de novo nascidos, o leite racional. Se você não desejar a palavra, você não vence seus pecados. Se nós não substituirmos esses pecados pelo desejo das Escrituras, não venceremos nossas fraquezas. Cada um de nós aqui temos nossas guerras, temos nossas batalhas, mas se não for pela palavra, ninguém é limpo, ninguém é purificado. E por que ele fala para você desejar o leite? Porque você nasceu de novo, e como um bebê, quando a gente nasce, a gente quer é leite. E quando o bebê quer leite, pode estar quem for na igreja, pode estar quem for do lado. Tu já ouviu uns bebês chorando aqui, irmão? É o pastor que está pregando, minha filha. Tô nem aí, eu quero é leite. Pode ser quem for, a criança quer o leite. Pode ser a proposta que for, que o diabo vier de lá para cá. Eu quero a palavra, eu quero a Bíblia, eu quero Jesus. Leite. Por que ele usa o termo para a palavra, a imagem do leite? Porque a gente está crescendo. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Deixa eu falar um negócio para você. Bebê que não cresce se monstrifica. Então eu não tenho problema nenhum de você ser novo convertido. Eu não tenho problema nenhum você dizer eu sou novo na fé. Meu problema é que eu te conheço há 10, 15 anos e você não cresce na palavra, você não flui nos dons, você não amadurece na liderança. Olha o que Pedro diz: desejai o leite da palavra, como bebês recém-nascidos, para crescerdes. Crescer para quê, Pedro? Para salvação. Por que ele usa o termo leite para as Escrituras? Porque o leite não precisa da morte. Vou repetir: o leite não provém da morte. Quem quiser churrasco, mata o gado. Agora, se quer o leite, vem da vida. Se quer o leite, vem da mãe que é viva.
Por que Deus promete terra que mana leite e mel? Era uma promessa viva, era uma terra de prosperidade viva. E Jesus está dizendo a alguém aqui: se você quer crescer na palavra, volta para a palavra lendo, meditando. Se você quer crescer no ministério, volta para a palavra lendo, meditando. Quer compor com autoridade, quer servir na igreja com humildade, autoridade diante de Deus, leite, o leite da palavra. Aqui tem força, aqui tem vida, aqui tem energia. O vento vai soprar de lá e para cá, mas eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Eu não vou recuar, eu vou avançar, porque a palavra me sustenta. Desejai, grita aí, desejai. É para gritar, desejai. É isso que Pedro está dizendo. Gente, substitua. Você pode desejar maldade, você pode desejar engano, você pode desejar fingimento, você pode desejar inveja, você pode desejar difamação e você pode desejar a palavra. Escolha. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Se você desejar a maldade do versículo 1, não vai ter a palavra do versículo 2. Da mesma forma, quero ver quem vai dar glória. Da mesma forma, se você desejar afetuosamente o leite do versículo 2, não vai ter o pecado do versículo 1. Eu estou lhe dizendo que o pecado te afasta da palavra, mas da mesma forma, a palavra te afasta. Aleluia, desejai. Você pode vencer o fingimento, você pode vencer a mentira, você pode vencer a inveja. Como? Assumindo um compromisso com a palavra. Leia, estuda, deixa ela entrar dentro da sua alma. Desejai afetuosamente o leite, o alimento. Sabe o que é isso? Proteja a sua fome. Estou chegando em casa, estou no aeroporto. Aí eu comunico com a minha esposa e ela fala: eu fiz almoço, não come aí. Não. Sabe o que ela está dizendo? Protege a fome. Se você come uma balinha, um chiclete, uma coxinha, uma coca, você vai chegar sem fome, mas não vai te nutrir. Então vem com o estômago vazio. Para se alimentar de verdade. É assim com a vida cristã. Sabe por que você não tem desejo de ler Bíblia? Porque o feed sem fim te alimenta. Aqui ó. Você passa. Audiovisual te encanta. E o algoritmo é inteligente, igual o Satanás. Ou seja, estrategista. Eu não estou demonizando as redes sociais. Eu disse que é estrategista. E o diabo é estrategista. Aquilo que você viu, passou alguns segundos fixando o olhar, curtiu, colocou mãozinha, risadinha, gostei, kkk, pode ir, Sarnaldo, concordo, é nóis. Vai aparecer de novo, e de novo, e de novo. Aí tu diz: vou sair do Instagram pro TikTok. Aí chegar lá, o já pegou, meu irmão, já te captou, é nóis. Tu já caiu no laço. E ali você vai. E a Bíblia empoeirando. E a Bíblia amassada, destronchada no porta-mala. Aí tu chega num culto como esse: minha alma anseia por ti. Jesus diz: mentira. Porque quem me ama guarda a minha palavra. Aleluia! Desejai afetuosamente. Na Ilha dos Cocombas, uma irmã participou de um seminário. E quando acabou o seminário, ela foi para casa. E eram 2 a 3 dias a pé para chegar em casa junto com a caravana. No meio da estrada, eles comentando sobre o seminário, que durou 3 dias. Ela percebeu que não conseguiu anotar e esqueceu. Sabe o que ela fez? Voltou.
Um dia de viagem voltou e pediu ao pastor para explicar novamente. O pastor disse: minha irmã, mês que vem teremos mais conferência. Por que a irmã não esperou para voltar na conferência e me perguntar o que perdeu? Ela disse: não, eu não poderia esperar. É que a palavra de Deus é muito valiosa para se perder no meio da caminhada. O culto vai acabar, mas eu lhe aconselho, leva o texto para casa. Leva a palavra ardendo no coração. Pregue isso aqui para os seus amigos. Passe isso aqui para os seus filhos. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. E o Espírito Santo está dizendo: alguém chorou hoje, alguém pediu hoje: Jesus, me ajuda a vencer minhas fraquezas. Jesus, me ajuda a vencer os meus pecados. Aqui está o fogo que vai queimar sua carnalidade. Aqui está o alimento que vai fortalecer sua alma. Aqui está a espada que vai cortar seu contrato com Satanás. Aqui está o livramento de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Desejai. Para quê? Para crescer para a salvação. Coloca o versículo 2 de novo para a gente encerrar. Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Olha lá, para a salvação, para a salvação. Tudo que você precisar para a salvação está aqui. Isso é só escritura, salvação. Isso não quer dizer que a gente não crê nos dons. Isso não quer dizer que a gente não precisa dos dons. Isso quer dizer que o que a gente precisa para a salvação, para amadurecer na fé, está aqui. Olha que coisa maravilhosa agora. Olha como Pedro nos confronta. Coloca aí o último versículo que eu li. Coloca o 3. 3. 3. 3. Lê, igreja, 1, 2, 3. Pronto. Olha o que ele diz. Desejai afetuosamente o leite puro da palavra como bebês recém-nascidos. Bebê não está nem aí para quem está do lado. Ele quer leite. Assim é o crente que nasceu de novo, quer palavra. Se a palavra diz que Jesus cura, eu quero a cura que está na palavra. Se a palavra diz que Deus fala através desse ministério, eu creio em dom de revelação, profecia, eu creio. Se está na palavra, eu quero. Eu desejo o que está na palavra, ok. Cresça para a salvação, baseando-se na palavra. Amém, Pedrão? Ele fala assim: se é que você já provou que o Senhor é bom, se você ainda não experimentou que Deus é bom, se você ainda não provou que Deus é bom, isso aqui para você é um nível qualquer. Agora, se você já sentiu, percebeu que Ele é bom, Jesus vicia. Agora, provai e vede que o Senhor fala é bom. Provai e que o Senhor. Você tem duas opções. Primeiro, você pode ver que Ele é bom. A questão é que para ver pode ser a distância. Eu estou vendo, que bom. Duas mulheres conversando: que benção, amiga. Você está feliz, amiga? Continue indo para a igreja, amiga. Eu vou para minha macumba e tu vai para a igreja, amiga. Que benção para tu, amiga. Que benção, mano. Falou, mano. É bom mesmo. Vai para a igreja mesmo, velho. Vai lá, mano. O homem não chamou outro de amigo, não é, mano? Que bom, mano. Parabéns para tu. Continua indo para a igreja, velho. Ó, o cara lá mudou. O cara lá mudou mesmo. O poder de Deus é bom mesmo. Viu que o Senhor é bom. Então tem gente que vê que Jesus é bom. Só que tem crente que chega no outro nível. Eu não quero ver.
provar. Aleluia! Você pode olhar a mesa à distância, mas para provar do que tem na mesa, vem e receba e sinta, vem e sinta e veja e pronto. Aí Pedro diz: você vai desejar o leite se você já provou. Mesmo que você esteja desviada, mesmo que você esteja desviado, mesmo que esteja no leito do pecado, no ambiente do pecado, cheirando tudo, bebendo todas, na prostituição, na imoralidade, no roubo, no engano, se um dia você já provou que Ele é bom, você grita: me arranca daqui, me tira daqui, eu não quero ficar sem Jesus. Uma música que alguém te manda, um testemunho, uma palavra, uma pregação. Volta ao primeiro amor. Volta para a casa de papai.